Dando sequência à programação do Congresso, vamos ao painel Modos de Morar. Como escolher, avaliar e entender as diferenças entre as opções de moradia, com análise sobre Aging Place, envelhecer no lugar. A importância da vida em comunidade e dos novos empreendimentos do contexto brasileiro. Convidamos, então, o Dr. Norton Mello, que ele é CEO da Bient Projetos, para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo. Uau, eu estava de costas, não tinha visto que estava lotado aí. Bem-vindos. Obrigado. Meu primeiro agradecimento é para a Elise e para a Priscila, que são muito corajosas, porque é a segunda vez que vocês me convidam, né, para estar aqui em São Paulo. Eu sou de Curitiba. Obrigado. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje, em meio a vários amigos, né, que eu encontrei aqui. E espero dar uma visão um pouco diferente do que, enfim, talvez a maioria das pessoas estejam habituadas. Tá? Muito bem, essa é a minha formação acadêmica, né? Inclusive, dentro dessa formação, eu coloquei até ali na publicação, esse livro sobre Alzheimer está sendo lançado agora, aqui na Feira Longevidade. Eu sou um dos autores, o Alex Martins aqui, o Alexandre Martins, por favor, Alex. Aí, ó. Também é um outro autor, mais de 700 páginas para ajudar as pessoas que têm algum parente com doença de Alzheimer. Tá? Então, está sendo lançado com exclusividade. Opa, muito obrigado. Está sendo lançado com exclusividade aqui na Longevidade Expo Forum. Ok? Muito bem. Eu sou engenheiro civil. Tá? Mas a gente vai falar sobre arquitetura. Então, eu estava brincando agora com as minhas colegas, com a Norma e com a Maria Luísa. Eu fui engenheiro civil em alguma outra vida. Né? Hoje eu sou muito mais arquiteto até do que propriamente engenheiro civil. A minha empresa é Bioeng. Bioeng, ela faz projetos arquitetônicos na área de saúde. Vamos falar sobre Senior Living. Senior Living é um termo global para falar sobre moradias de qualquer natureza focadas no público sênior, que aqui no Brasil, 60 mais, na Europa, 65 mais, nos Estados Unidos também, mas nos Estados Unidos a gente tem moradias voltadas ao público sênior a partir de 55 mais. Então, há essas diferenças aí. Mas o foco sempre de uma moradia para pessoas idosas é uma moradia que ofereça a potencialização da sua longevidade, mais ativa e independente, tanto quanto for possível em nível individual. Afinal de contas, nenhum envelhecimento é igual ao outro. Correto? Vamos lá. Opa! Essa é a nossa memória afetiva atual, da maioria das pessoas. Asilar, prisional, escuro, tenebroso. Né? Então, as instituições, elas têm, na nossa memória, muito dessas características de escuridão, de serem monocromáticas e muito prisional, porque, afinal de contas, a gente não sabe o que se passa atrás dos muros. A gente sabe que é uma casa, é um lugar onde tem um velhinho lá dentro. Né? O que eles estão fazendo exatamente, como eles estão fazendo, como eles são tratados, a gente não sabe. A gente só sabe quando sai nos noticiários abuso contra pessoa idosa, né? Maus tratos contra a pessoa idosa e assim por diante. Então, a gente tem que quebrar totalmente esse panorama mental e transformar esse panorama mental numa coisa muito mais positiva, alegradora. Afinal de contas, o envelhecimento ele pode ser alegrador, pode ser um momento onde a gente tenha a manutenção das nossas habilidades físicas, cognitivas e sociais preservadas e até mesmo o desenvolvimento de novas habilidades. Tá? Aqui, nessa pirâmide, eu tentei resumir para vocês o que a gente entende em nível global de categorização da assistência em termos de moradia para as pessoas idosas. Então, na base da nossa pirâmide, a gente tem ali o Independent Living,
tá? Que ele é caracterizado pelo age in place, que a gente vai falar logo em seguida, o co-housing ou o co-living. São todas moradias onde as pessoas, a característica principal das pessoas é uma característica de vida absolutamente independente, tá? Começou a ter algum grau de dependência, a gente começa a aumentar o nível assistencial. Então, quando a gente fala de age in place, a gente tem um modelo, tá, de moradias, é um produto. E, normalmente, esse produto é um produto imobiliário, real estate. Tá? O tema da palestra é esse. Mas eu não posso deixar de falar de outras formas de moradia, rapidamente, que é o Assisted Living Facility, tá? O Skilled Nursing Facility, o SNF, e o Memory Care. Tá? Então, são outros níveis de assistência que, aqui no Brasil, infelizmente, a gente coloca tudo dentro de um grande balaio chamado Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. Tá? Então, essa é uma das críticas que eu tenho com relação à normativa, na RDC 502, lançada em 2021. Muito bem. Se a gente puder posicionar os cuidados, da linha vermelha à esquerda, a gente tem os cuidados que normalmente são prestados na própria casa. Tá? E da linha vermelha à direita, nas instituições. Sobre instituições, a minha colega a arquiteta, a professora doutora Maria Luísa, vai falar na próxima palestra sobre a parte institucional. Então, me coube aqui falar sobre age in place. O panorama demográfico do Brasil, vocês todos sabem, né, todos que estão aqui estão interessados justamente nisso. A gente vai saindo nos últimos 100 anos, né, ou nesse panorama de 100 anos, a gente está saindo de uma estrutura piramidal e formando aí mais um pilar, ainda não uma pirâmide invertida, mas mais um formato de pilar. Isso significa que a gente está tendo mais pessoas idosas. Né? Prova disso é essa projeção, isso daqui não são ainda os dados reais do IBGE de 2022, mas é uma projeção, esses números aumentaram significativamente, onde a gente vê um crescimento de quase 40% na população idosa nos últimos 10 anos. Tá? Então, é bastante significativo. Esse número, por exemplo, de 14,7% de idosos, aqui no estado de São Paulo já está em 18%, 19%, quase 20% da população já com relação ao IBGE. Os dados do IBGE. Essa é uma distribuição percentual dos idosos por região. Então, a gente vê aqui a região Sudeste e Sul, é onde se concentra a maior parte dos idosos no nosso país, né? E a região Norte e Nordeste, Norte e Centro-Oeste, Centro-Oeste e Nordeste, onde tem a menor concentração percentual de idosos. Okay? Isso é importante em termos de políticas públicas, e a gente vai falar sobre isso rapidamente depois. Aliado ao crescimento da população idosa, a gente tem um decréscimo do número de filhos. No ano de 2000, nós tínhamos aí 3,8 filhos para cada pessoa idosa. E esse número caiu para menos da metade, 1,7 filhos para cada pessoa idosa em 2015. Eu arriscaria dizer para vocês que hoje ou está em 1 ou está abaixo de 1. No meu caso, por exemplo, eu só tenho uma filha. Então, é meia filha para cada idoso. Né? Então, notem essa evolução. Quem vai cuidar de nós quando nós envelhecermos? Paralelamente a isso, é a população idosa quem detém grande parte da riqueza do nosso país, 1,3 trilhões de reais. Então, é um mercado fantástico. Para quem produzir um shampoo, 60 a mais, eu sempre confundo, sempre compro condicionador em vez de shampoo, porque a embalagem é a mesma. Não sei se já ocorreu com vocês, mas eu sempre cometo esse engano, até a questão da moradia propriamente dita, né? Que é uma deficiência, nós não temos produtos imobiliários para ofertar para essa população. Muito bem, como que se estrutura então um age in place? Então, a gente está falando de age in place, o que é isso? É envelhecer na sua própria casa. Mas isso é muito difícil quando a gente fala de envelhecer na nossa própria casa, sendo que nós não temos arquitetos e engenheiros com formação na área. Porque as escolas, aí eu não sei quem é da área de arquitetura e engenharia, mas não existe nenhuma cadeira regular na graduação que ensine ao arquiteto e ao engenheiro civil situações de saúde e bem-estar. Bem-estar até tem, saúde não tem. E a gente viu uma deficiência muito grande disso na pandemia, onde a gente tinha que produzir
projetos de hospitais a toque de caixa e não tínhamos profissionais em número suficiente com esse entendimento, só em nível de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado. O que é esse Age in Place? O que é envelhecer na sua própria casa? Né? Nós temos aí um modelo que ele é basicamente, é um modelo que ele é basicamente imobiliário. Como assim? Eu tenho uma incorporadora, tenho uma construtora, eu faço um prédio ou faço um loteamento, coloco casas com diferenciais técnicos, tá, para atender a população idosa, né, que dê uma compensação de algumas perdas, por exemplo, de campo visual, campo auditivo ou de deslocamento motor. Né? Então, eu faço com que a arquitetura e a engenharia compense essas perdas. Tá? Como que eu faço isso? Bom, se eu tenho um decréscimo da acuidade visual, eu posso melhorar a condição de iluminação interna dos meus ambientes. E não é a melhoria da iluminação interna não significa encher de lâmpada, né? Não, é um estudo luminotécnico adequado para permitir essa adequação. Se eu coloco uma luz muito branca, né, uma temperatura muito alta, 6.000 Kelvin, alguma coisa assim, no quarto da pessoa, eu vou provocar o quê? Uma quebra no ciclo circadiano e essa pessoa vai ter agitação ao dormir. Então, eu preciso ter uma compensação inteligente dessas questões. Tá? Muito bem. Como que se comporta, então, o Age in Place? Ele pode ser verticalizado? Pode. Pode ser um prédio com vários apartamentos. Ele pode ser horizontalizado? Pode ser um loteamento, casas? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode ser misto, metade casa, metade apartamento? Pode. Então, o grande problema é que aqui no Brasil a gente não tem esse produto. E isso gera uma tremenda oportunidade no mercado imobiliário de oferecer isso. Por quê? Porque o Age in Place ele não é regulado pela vigilância sanitária. Afinal de contas, é uma moradia. Aliás, até mesmo a instituição de longa permanência deveria ser encarada como moradia e não como tratamento. Tratamento faz na clínica, faz no hospital. No senior living, né, independente do grau de complexidade, é moradia. Tá? Mas aqui são pessoas independentes. Como pessoas independentes, então vamos supor que você tem um prédio, e a gente vai mostrar ali. Eu tenho os apartamentos, cada um é proprietário do seu apartamento, e na base, lá no térreo, eu posso ter uma empresa de home care, e essa empresa de home care presta serviços de prontidão. O que é isso? O Norton caiu e machucou o braço. Será que ele quebrou o braço? Será que foi só uma luxação? Então, essa empresa de home care, ela faz essa avaliação primária e daí identifica que o Norton é diabético, hipertenso, tem 55 anos, tem Unimed, se acontecer alguma coisa tem que ser removido para o hospital tal, tem que avisar a filha, a esposa, o médico X. Então, em vez de ligar para a portaria do prédio, você tem um profissional lá, minimamente com condições de fazer uma avaliação e um direcionamento para um serviço de tratamento, seja ele agudo, seja ele acompanhamento crônico. Bom, por que esse modelo de negócios ele é muito mais simpático para as incorporadoras e para as construtoras? Porque, primeiro, eu construo, vendo apartamento e acabou. Né? Dali para frente, o condomínio é o único ente que domina se vai ter essa empresa de home care ou se vai contratar a parte, enfim, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu deixo de empilhar tijolo. A minha venda não é mais de tijolo, a minha venda é de um propósito. Qual que é esse propósito? Potencializar a longevidade ativa e independente pelo maior tempo possível, certo? E aí eu lanço mão de alguns artifícios de design de interiores, de um projeto arquitetônico mais adequado e assim por diante. Bom, então eu agrego propósito. Quando eu agrego propósito, olha só que interessante, eu aumento o custo da obra em 5%, mas eu aumento o VGV, né, o valor do VGV, o valor de venda daquele metro quadrado, de 20% a 40%. Essa é uma experiência que nós vivenciamos em Curitiba.
E eu vou mostrar. Então, vamos lá. Vantagens. Vantagens de socialização, pertencimento, né, aquela comunidade, o senso de comunidade, liberdade, você está na tua casa, você não está morando com outras pessoas estranhas. Os custos são compartilhados a partir do momento que você está em condomínio. As atividades são monitoradas, a atenção de prontidão é 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você tem segurança, você tem uma alta taxa de ocupação, você tem um alto ticket de locação e de venda desse imóvel, baixíssima inadimplência, uma alta demanda e uma baixa oferta. Como eu falei, não existem produtos imobiliários que dê conta nem nos Estados Unidos, quem dirá aqui no Brasil. Muito bem, estudo de casos. Esse é um dos projetos que eu tenho um grande xodó, que é o Excellence. Eu fiz 6 projetos nos Estados Unidos. E esse daí eu tenho um carinho particular, porque a gente fez uma experiência imersiva. Mas esse foi tema da outra palestra, no mês passado, no ILPI Expo Forum. Tá? Então eu vou pincelar rapidamente como que eu faço com que esse ambiente seja mais imersivo e potencialize a longevidade. Então aqui eu tenho a questão de iluminação natural, ventilação natural, paisagismo, e isso daqui foi inspirado numa vila da Toscana. Então é vamos lá, um residencial temático, é uma vila na Toscana. Então, ao invés de ter um corredor estreito, tem um corredor mais largo, parece uma rua da Toscana, tem a textura das paredes, as cores das paredes, e tudo isso daqui que eu estou falando é humanização. Mas como que a gente vai além? A gente vai além fazendo ambientes imersivos. É quando a gente faz uma ambientação sonora, olfativa, visual e tátil. Como que eu faço isso? Em determinados momentos, tá, eu coloco, por exemplo, o aroma do pão fresquinho, do café recém-passado. E isso faz com que abra o apetite da pessoa idosa. Muitos têm dificuldade em se alimentar. Eu coloco, como é uma vila na Toscana, eu coloco o aroma do manjericão, o aroma da lavanda. Eu coloco na parte de sonorização, não é música ambiente, é o som do vento batendo nas folhas da árvore, é o som dos pássaros, é o som dos animais, é o som da trovoada, é o som da chuva. Então eu faço com que esse ambiente ele se torne o mais imersivo possível. Muito bem. Esse daqui é um empreendimento que nós estamos fazendo em Minas Gerais, são 214 apartamentos. Nessa base é uma área comercial, então me parece que esse modelo é um modelo muito simpático às construtoras e incorporadoras. São apartamentos, tá? Apartamentos que variam aí de... então você tem aqui essa vista, uma parte comercial e daí os apartamentos, né? São apartamentos que variam aí de 54 metros quadrados a 95 metros quadrados, e aí vocês vão perceber que globalmente não se faz nada abaixo de 50 metros quadrados e nem nada muito acima de 100 metros quadrados. Então, vamos aprender com quem já está bem maduro nessa questão. O mercado já está bem consolidado, então não se vende nada abaixo de 50 metros quadrados, nem nada muito acima de 100 metros quadrados. Tá? Esse é um outro modelo, em Santa Catarina, onde a gente tem um medical center, né, onde você tem as aberturas ali do prédio, e atrás você tem um residencial sênior, também aging place, no embasamento um mini shopping, né, onde a gente tem ali serviços como padaria, como farmácia, enfim, um bulevar de serviços. Aqui é o BIOS da construtora Laguna, em Curitiba, também baseada nesse mesmo modelo. Uma torre, a torre da esquerda ali, é uma torre de medical center, até a metade, da metade para cima um corporativo e ao lado um residencial sênior com 108 apartamentos. O embasamento, desculpa, volta. O embasamento é um mini shopping, tá? Um bulevar de serviços. Esse projeto é um projeto misto, é um projeto que reúne residências com apartamentos, mas também, como o terreno permite, um medical center e um mini shopping. Só que aqui está na frente da praia, então está bem mais agradável, né, de se morar. Eu gostaria de terminar com a tecnologia e casas conectadas, que está aqui minha colega arquiteta Mariana Shaw. Vai ter um painel com o professor Dr. Xiao Wen,
né, titular da telemedicina da USP. Ele vai falar muito sobre tecnologias e casas conectadas. E esse é um dos exemplos de casas conectadas, né, onde a gente tem não só a Alexa, Google Home, fazendo a automação da casa, persiana, iluminação, televisão, etc., mas a gente também está falando de robótica, robôs de telepresença que detectam quedas, que tem telemetria, mede a temperatura, mede glicemia, mede pressão, então vários outros componentes, e tudo isso daí está integrado com teleconsulta, e você, como filho, pode entrar no celular, incorporar o robô e caminhar dentro da casa da sua mãe, da sua avó, enfim, de quem você quiser. Então, fantástico isso. Aí vocês vão falar para mim, que bacana, Nota, você projeta nos Estados Unidos e tal, você está projetando esses empreendimentos aqui no Brasil, mas isso daí é para uma camada muito rica da população. Sim, globalmente de 1 a 4% da população. E o robô? O robô custa R$70 mil, mas é coisa também de fora. Não, gente, robô, a única fábrica de robô de telepresença no Brasil fica em Curitiba, tá? Já está sendo comercializados esses robôs e é uma realidade. Muito bem, outras facilitadores, né? Vaso sanitário automático, enfim, wearables, onde a gente pode fazer a comunicação com os robôs, e aí a gente tem um prontuário eletrônico em tempo real. E para o resto, não para aqueles 1 a 4% da população que eu falei, mas para aqueles 96% a 99%, políticas públicas. Não tem como fazer moradia para pessoas idosas, para uma faixa dos mais desvalidos, que não seja através de política pública. Então, aqui eu trago uma alternativa do Estado do Paraná, e tem 18 municípios que estão fazendo esses loteamentos, né? Eu não participei do projeto, é um projeto que eu peguei no site do governo do Estado, se não me engano tem em Pernambuco, na Paraíba, tem uma iniciativa similar. Mas a boa notícia que eu trago para vocês é que, semana retrasada, eu estive no Ministério da Saúde e fui convidado a participar de uma discussão sobre novas políticas públicas e indução para essa população dos 96% aos 99%. Então, esperamos que a gente tenha um sucesso aí nessa discussão. Esses são os meus contatos, eu agradeço muito pela atenção de todos vocês, e eu gostaria de fazer um sorteio, né, do único livro em língua portuguesa a tratar de moradia para pessoas idosas, que fui eu que escrevi, Senior Living, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso. Eu queria saber quem faz aniversário hoje. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não. Quem fez aniversário ontem ou vai fazer amanhã? Essa semana? Oi. Lá, venha, querida. Você de óculos, por favor. Vamos lá. Alex, tira uma foto aqui para gente. Rapidinho que o meu tempo esgotou. 27, 26, 25. Sobe aqui, por favor. Vem aqui. Parabéns. Obrigada. Eu fiz 60 anos dia 8 de setembro, com muito parabéns. orgulho. Gente, muito obrigado. Espero ter esclarecido algumas coisas. Fico à disposição de vocês logo depois do painel.